Começamos. Boa noite, pessoal. Eu sou Natália, vice-presidente do Sindicalem Salem, e hoje a gente vai bater um papo sobre a Lei Complementar 173, que veio, com essa pandemia como um ataque, uma granada no bolso dos servidores, como bem diz a nossa chamada. Hoje estamos com o Dr. Pedro Dualib, que é advogado e assessor jurídico do Sindicalem, e o Cacau Pereira, que que é advogado também e acho que no IBEPS, Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais. Políticos e Sociais, não é isso? Isso. Nervosa, gente. No primeiro momento, a gente vai conversar sobre os aspectos jurídicos da nossa lei, todos esses pontinhos aí que atacam os servidores com o doutor Pedro. E após vamos conversar com o Cacau e ver todo esse contexto político com que essa lei surgiu. E como vai ser? Doutor Pedro, vou deixar o senhor agora, tá bom? Boa noite, ouvintes, telespectadores, boa noite, o Cacau, seja bem-vindo, Natália. Na verdade, essa lei, ela vem como aquela lei do teto de gastos, na verdade, atacando o serviço público, né? E aí, assim, essa lei complementar 173, que, na verdade, deveria vir para o enfrentamento da epidemia, que ela diz que vem para isso, né? Mas, na verdade, ela ataca os trabalhadores, os servidores, impedindo qualquer gasto, ou seja, há possibilidade de repasse, na verdade, institui repasse para os entes federativos, estados, distritos federais e municípios, e, em contrapartida, requer limitação de gastos desses entes públicos com servidores públicos. Ou seja, na verdade, ela estabelece normas fiscais e de restrição ao quê? A gastos. E os principais pontos aí que podemos destacar para os servidores, ou seja, na verdade, nessa contrapartida, ou seja, os estados vão receber dinheiro, mas em contrapartida vão reduzir gastos. Tem a limitação de concurso público, limitação de aumento de qualquer vantagem, limitação de instituição, alteração de plano de carreira dos servidores, que ensejem aumento de despesa, e também algumas coisas absurdas, que seria o quê? Limitação de contagem de tempo de serviço para efeito de anuênio, de quinquênio e para efeito de licença-prêmio, que é um absurdo, na verdade. Essa lei, na verdade, foge, o objetivo dela seria enfrentar a pandemia, mas traz aí esse ataque aos servidores públicos e, inclusive, atacando, inclusive, direitos fundamentais dos servidores. Imagine, tem legislação garantindo, inclusive, os estatutos dos servidores e municipais e estaduais, que garante direitos, e essa lei federal vem impondo contrapartida desses entes públicos às custas dos servidores. Então, tem esses aspectos e, claro, algumas e aí foi uma discussão que foi travada no Congresso, já em emendas, que foram suprimidas, que seria a proibição de progressão, de promoções durante esse período, que seria o período do dia 27 de maio de 2020, data da publicação da lei, até 31 de dezembro de 2021, ou seja, 1 ano e 7 meses aí de limitação de gastos e de limitação de direitos dos trabalhadores. Eu entendo, do ponto de vista jurídico, a gente já analisou, inclusive, para a Associação dos Delegados, há pouco tempo, uma mandado de segurança com relação à mora do Estado em realizar promoções, e essa discussão, a manifestação nossa no mandado de segurança,
foi após a edição dessa lei complementar, e nós percebemos, por exemplo, vários aspectos, dentre eles, ataque a direitos fundamentais. Imagine, há o quê? A garantia dos servidores que, em cada estatuto, de que terão o quê? A contagem do tempo de serviço para efeito dos seus anuênios, para efeito da licença prêmio. Uhum. E também há uma determinação constitucional, que é o artigo 37 e 10, da revisão geral. Parece-me que na lei há uma possibilidade de reposição de inflação limitada ao INPC, essa questão parece-me que cabe uma interpretação nesse sentido. Mas, com relação às restrições, nós temos um caso da licença prêmio. Imagine o que uma lei que vai tratar da pandemia tem a ver com licença prêmio, tem a ver com limitação de anuênio dos servidores. Quer dizer, não cabe, ou seja, há um desvio aí de finalidade e um princípio também da razoabilidade da lei que não tá ajustado. E nós entendemos que há possibilidade de questionamentos, mas também existe um problema, porque essa lei, parece-me que alguns estados aí estão tentando fazer uma alta aplicação dessa lei. Na verdade, essa lei é federal. Ou seja, apesar de ser uma lei federal, e há as leis estaduais que estabelecem os estatutos, os regimes jurídicos dos servidores públicos estaduais e municipais. Evidentemente que teriam que ser alteradas essas leis. Não pode de plano, ou seja, essas leis devem ser alteradas. Imagine, no estado deve ser alterado com lei de iniciativa do governador do estado do Maranhão. E eu não sei se os governadores estão dispostos, ou os prefeitos, a pagar esse preço. Então, há esse questionamento. Alguns servidores dizem, doutor, vai aplicar essa lei agora? Não é automático, tem que haver modificação das leis estaduais e municipais que vinculam os servidores aos entes públicos respectivos. São essas considerações primeiro, e aí a gente pode... Obrigado. Ficou assim. Oi? Obrigada, doutor Pedro. De fato, é uma conjuntura complicada, né? Eles pegam uma pandemia, na verdade, apenas o funcionalismo ele vem sendo atacado desde o início desse governo. Parece que a pandemia foi a desculpa perfeita para simplesmente travar todas as situações, né? Minha internet. Posso entrar, Natália? O doutor Pedro continua. Natália. Pode sim, pode, fica à vontade. Sim, mas o doutor Pedro continua ou já passou a bola para mim? Eu já passei. Da minha parte, então sim. Vamos lá. Não, tudo bem. Não, boa noite, doutor Pedro, Natália, um abraço fraternal aos amigos aí do Maranhão, né, do Sindsalem. Agradeço pelo convite, a possibilidade de discutir esse tema, e que, de fato, é um tema muito caro, né, para os trabalhadores em geral, mas, em particular, para os servidores públicos. Nós estamos vivendo, por trás dessa balbúrdia legislativa, a aplicação de um projeto consciente de desconstrução de direitos trabalhistas, de direitos dos servidores públicos, e mais, né, de construção do regime jurídico, né, que a Constituição de 88, digamos assim, garantiu aos servidores públicos desse país. Então, de fato, é um momento de muitos retrocessos e que está combinado com uma situação de uma crise sanitária inédita, né, nunca vivemos isso na história da humanidade, e essa situação que exige, para quem pode, que permaneça dentro de casa, é evidentemente um limitador importante, né, para a manifestação de protesto, para que os sindicatos possam articular as suas bases, a sua resistência a esses projetos. Então, tudo isso combinado, de fato, está criando um cenário de muita incerteza, de muita insegurança. Acho que, seguramente, a lei complementar vai ser atacada do ponto de vista jurídico, né, alguns aspectos de inconstitucionalidade poderão ser levantados,
e vejamos, né, como que o judiciário vai se comportar diante disso, já que nós estamos vivendo já há alguns anos uma situação em que se tenta construir um aparente consenso na sociedade de que o serviço público no Brasil é caro, de que o servidor público é muito bem remunerado, ele é muito caro, e que a saída, né, para a crise, ela passaria por uma reforma administrativa que, digamos assim, que retire esses privilégios, que diminua esse gasto. Então, esse cenário mais geral é um cenário bastante complicado. E assim como a gente viveu isso na reforma da Previdência última, de 2019, em que durante meses ficava se martelando na televisão o déficit da Previdência, as supostas vantagens e benefícios dos servidores, o que nós tivemos ao final foi uma reforma aprovada que, inclusive, mexeu menos relativamente com os servidores e mexeu mais de conjunto com o regime geral da Previdência e impôs uma mudança bastante drástica, né? Na verdade, também está sendo desconstruído aí o padrão da Seguridade Social que a gente alcançou com a Constituição de 88. No que diz respeito mais especificamente aos servidores públicos, nós estamos vivendo, pelo menos desde 2016, com o advento do governo do Temer, uma série de reformas e que eu tenho insistido que esse termo reforma administrativa não é adequado. Nós estamos vivendo uma reforma do Estado brasileiro e que tem na relação com os servidores públicos e com os serviços públicos um aspecto central. Mas isso tem que ser visto de conjunto, porque ela se desdobra para a reforma trabalhista, quando estende a terceirização, os contratos precários, contratos intermitentes e outras formas, né, de precarização do trabalho, se estende para a Seguridade Social, como foi o caso da reforma da Previdência, se estende para reformas educacionais e também atinge o servidor público e o serviço público. Nós tivemos aí a ampliação da DRU, tivemos o congelamento por 20 anos, né, dos gastos públicos no governo do Temer, que já foi citado, inclusive, pelo doutor Pedro, mas tivemos também um programa de parceria de investimentos que retomou com muita força as privatizações do país, e as empresas públicas estão sendo entregues, e aquelas que não estão sendo diretamente privatizadas estão sendo fatiadas, parte delas estão sendo alienadas, como é o caso da Petrobras. Justamente no momento em que você descobriu uma riqueza incalculável, que foi o pré-sal, e que foi, inclusive, dito e havido como a salvação da lavoura durante muitas décadas, né? Pelo tamanho da riqueza que nós temos nessa região do pré-sal. Então, todo esse processo é um processo que está em curso, mas nesse momento, aparentemente, a bola da vez e o centro da discussão são os servidores públicos. Por que eu digo isso? No final do ano passado, antes dessa pandemia eclodir, né, e implicar numa série de mudanças do convívio social, no funcionamento da sociedade, tudo que nós estamos vivendo, o governo federal apresentou 3 propostas de emendas constitucionais que afetavam de maneira bastante pesada o serviço público e os servidores. A primeira foi a PEC do Pacto Federativo, né, que trazia ali uma ideia de redução do número de municípios, mas, na verdade, o elemento central dessa PEC é desvincular despesas que hoje estão previstas constitucionalmente, como as despesas com saúde, com educação, dando margem ao gestor para manejar esse valor da maneira como ele queira. Nós estamos vendo agora, nesse processo da pandemia, a importância do SUS, mesmo com todo o sucateamento, com ampliação da DRU, que nós tivemos lá para 30%, retirada de recursos, a importância que o SUS está tendo. E essa PEC do Pacto Federativo vinha, digamos assim, para radicalizar, né, essa política de não carimbar as verbas públicas para áreas essenciais, como a saúde e a educação. Foi apresentada também uma chamada PEC dos fundos, que trata de redirecionar verbas de fundos públicos que, do ponto de vista do governo, não teriam sido criados observando o rito da Constituição, e esses fundos têm hoje em torno de 220 bilhões, e esse valor seria canalizado para o pagamento da dívida pública. Então, numa situação como essa, o governo propõe pegar essa montanha de dinheiro, 220 bilhões, e utilizar para remunerar banqueiro. Porque quando se fala em pagar a dívida pública, é disso que se trata. Nós já temos um desembolso anual absurdo, né, com rolagem da dívida pública no Brasil, e o governo propôs isso. Aliás, nós tivemos agora, há poucas semanas, um exemplo dramático do que significa essa política. O governo federal mandou uma medida provisória para o Congresso que tratava de um valor que estava num fundo que já não era mais utilizado no Banco Central. Se não me engano, 8 bilhões e 600 milhões de reais. Então, foi encaminhada essa medida provisória, extinguindo esse fundo, porque ele não tinha mais a finalidade original dele, né, para a qual ele foi criado, e os deputados, ao votarem a medida provisória, determinaram
que esse dinheiro fosse dividido para os estados e para os municípios para combater o coronavírus. Extinguiu o fundo e determinou essa destinação desse dinheiro. E o que o governo Bolsonaro fez? Ele vetou o artigo da medida provisória que tratava da destinação do dinheiro e mandou o dinheiro integralmente para o pagamento de juros da dívida pública. Então é uma demonstração desse tipo de medida. E a terceira emenda constitucional que foi encaminhada ano passado é a que trata da possibilidade de redução de salários e de jornada dos trabalhadores do setor público, que ficou conhecida como PEC emergencial, que é um pouco o que o governo já está fazendo no setor privado, né? Na verdade ampliando. Você já tinha a possibilidade de redução de salário e de jornada no setor privado, layoff e outras possibilidades, mas isso agora foi bastante radicalizado e, segundo os dados mais recentes, nós já temos mais de 11 milhões de trabalhadores brasileiros que, nesse curto período de pandemia, de 3 meses, tiveram seus vencimentos reduzidos e sua jornada também reduzida, como forma, entre aspas, de combate à crise que se assola. Bom, então o que nos chama a atenção é que essas medidas, elas, na verdade, se já eram extemporâneas no momento anterior, porque o Brasil vem de uma crise econômica bastante forte já de alguns anos, e, na verdade, o papel do Estado não tem como ser desconsiderado numa retomada de crescimento da economia, elas são ainda mais extemporâneas quando você está vivendo uma situação de retração econômica, as pessoas estão em casa, os salários estão sendo reduzidos, muita gente está sendo demitida, o pequeno comerciante não está tendo possibilidade de venda. Então, na verdade, você teria que ter um papel do Estado muito mais ofensivo no sentido de auxiliar nesse momento. Então, essas medidas, elas me parecem absolutamente fora da quadra num momento como esse. O grande problema é que o governo, em que pese essa situação, ele não mudou a sua estratégia. Enquanto no mundo inteiro nós estamos vendo vários governos, mesmo aqueles de corte mais liberal, né, que advogam as privatizações, que advogam a redução do serviço público, enfim, essas políticas que a gente já conhece, que vêm sendo aplicadas no Brasil já há algumas décadas, esses governos tiveram que recuar e tiveram que tomar medidas no sentido de socorrer a população, socorrer as pessoas mais pobres, socorrer as pequenas empresas num momento como esse da pandemia. E aqui no Brasil não é isso que está acontecendo. O governo se aproveita desse momento para introduzir esses jabutis, né, como foi o caso aí da Lei Complementar 173, que foi criada para socorrer estados e municípios nesse momento, e o governo introduz uma série de mecanismos que, ao final, vão fazer com que o servidor público pague essa conta do socorro aos estados e municípios. Algo absolutamente absurdo, arbitrário, né, do ponto de vista do governo, mas que está coerente com a sua visão neoliberal, com a sua visão do serviço público, com aquilo que ele prega. Então nós vamos ter uma batalha pesada, vamos precisar da mobilização dos sindicatos, vamos precisar aí dos nossos operadores do direito, né, que estão vinculados aí ao serviço público, ao servidor público nesse momento, porque não é uma batalha fácil. O governo vai tentar se utilizar de um argumento que, embora rasteiro, é um argumento que cola, que é o argumento dos privilégios. E só para poder encerrar essa fala inicial, eu queria chamar a atenção para um aspecto. Esses projetos foram gestados a partir de estudos do Banco Mundial. Durante o governo do Temer foi feito um estudo em 2017 e durante o governo do Bolsonaro foi feito um outro estudo em 2019. E esses documentos, eles atualizam a situação do serviço público no Brasil, e uma coisa que nos chama a atenção ao analisar esse estudo feito pelo Banco Mundial é que não é um simples documento de reforma do Estado, ou de reforma administrativa, de soluções ou de propostas para buscar um equilíbrio das contas públicas no Brasil, como eles dizem. Não se trata disso. É um documento que, na verdade, mira o servidor público de uma maneira política. O que esse documento diz? Que nós estamos vivendo uma janela de oportunidades. Por que uma janela de oportunidades? Porque até 2022, 26% dos servidores públicos brasileiros poderão se aposentar. Ou seja, você tem a possibilidade de redução de 1/4 dessa força de trabalho, e nessa força de trabalho que eventualmente venha a se aposentar, estão aí justamente aqueles servidores mais experimentados, que participaram da fundação dos sindicatos, né, do direito à organização sindical no serviço público, que tem mais compromisso social com o serviço público de qualidade, voltado à população, e esse momento justamente é que eles querem aproveitar. Então, mesmo com a coincidência da pandemia, que em tese deveria modificar os rumos do que o governo está fazendo, o que nós estamos vendo é, ao contrário, o aprofundamento dessas medidas. Mas isso é um cálculo político. O governo conta com essa possibilidade de 1/4 da mão de obra do serviço público vir a se aposentar no espaço de 2, 3 anos, para não ter que repor esses cargos,
Ou se tiver que repor esses servidores, repor com salários muito mais baixos e com outras regras, né, que estão em discussão na reforma administrativa, mas que eu deixo para um segundo momento para abordar, porque implicaria um pouquinho mais de tempo. Então, acho que esse é o cenário. Então, é um cenário que exige das organizações sindicais muita atenção. Eu sei que o momento é muito difícil, mas nós precisamos buscar as condições de esclarecer aos trabalhadores, aos associados do sindicato, para que a gente possa, num segundo momento, voltar à ativa, né, e tentar lutar contra essas medidas, porque elas não vão parar por aqui. Na verdade, a cada possibilidade que se coloca, o governo tem procurado introduzir mecanismos de precarização, de desvalorização do servidor público, e vai tentar desconstruir essa imagem de maneira muito forte na mídia, junto à opinião pública, não tenhamos dúvida, para que essas outras propostas de emenda constitucional que ainda estão paradas, elas possam tramitar, possam vir a ser aprovadas, e dessa forma moldar um outro tipo de Estado, desconstruindo aquele pouquinho de Estado social de direito que a gente alcançou com a Constituição de 88. Então essa é a estratégia do governo. Não é uma briga pequena, é uma briga pesada, e é para isso que a gente precisa se preparar. De fato, acho que desde o início desse governo, na verdade, desde o governo Temer, o funcionalismo ele vem sendo atacado assim cada vez mais. Os ataques vão vindo devagarzinho, como o Cacau bem frisou, vem se construindo essa imagem de que o serviço público ele é caro e que não vale o que recebe. Então, são duas coisas que não são reais, né? Nem servidor é bem remunerado, muito menos presta um serviço que não seja essencial. Com a lei, a lei complementar, ela veio logo em seguida de uma lei que ano passado foi aprovada, que majorou a nossa contribuição previdenciária, né? Então, assim, a gente perde a possibilidade de qualquer reajuste, ao mesmo passo em que a gente aumenta o desconto previdenciário dos servidores. Então, assim, é um ataque direto, sim, e não me parece que está perto de acabar, né? Só dar um minutinho aqui para eu dar boa noite para o presidente do sindicato, Natanael, tá aqui com a gente. A Vitória também. Estão aqui participando da live. Doutor Pedro, tá me ouvindo? Ouvindo. Oi. Oi. Elenca pra gente, pro pessoal, que tipo de ataques jurídicos pode vir derivado dessa lei? Acho que é uma dúvida. Não, na verdade, a primeira coisa, há uma tentativa, eu acho assim, imagine, jogar até 31 de dezembro de 2021. Ou seja, o governo está querendo o seguinte: eu não quero ter dor de cabeça, não quero ter pressão de servidor querendo reajuste ou querendo. Então, assim, é uma tentativa de dizer o seguinte: olha, nós vamos cortar gastos e eu não quero que servidor perturbe o governo. Ou seja, e para tentar desmobilizar também. E o que me entristece, sim, claro que aí sim, é com relação a reajuste, com relação a concurso, com relação à nomeação do servidor, ou seja, exceto aqueles concursos que já estavam em andamento e exceto para nomear em caso de vacância, e aí, devidamente justificada, é que pode haver reposição de mão de obra de servidor público. E há duas exceções na lei, por exemplo, em caso de determinação judicial. Determinação judicial não pode, como é coisa julgada e é valor constitucional, não pode ser desrespeitada. Então, há duas exceções para o aumento de despesa. No caso de determinação judicial, ou então lei que já existia, lei anterior que já existia, que existe até uma contradição com relação aos anuênios. A lei dos anuênios toda já existia, mas há uma limitação. Então, são essas questões. E aí, reajuste, alteração de plano de cargo e salário. Proibido. Como a alteração de plano de cargo e salário não depende de decisão judicial, nós não poderemos buscar justiça. Vai haver aquela justificativa de todo administrador de dizer o seguinte: olha, eu estou impedido pela lei complementar 173. E aí, assim, é aquela justificativa utilizada para a Lei 101,
que é a lei de responsabilidade fiscal, que todo administrador, quando é pressionado, diz que está no teto de gasto e tudo, e toda aquela argumentação. E o que nos preocupa também é a postura do Supremo, a reforma da Previdência. Até agora, o Supremo não se pronunciou com relação às 8 ações diretas de inconstitucionalidade que tem, e o pior, está impedindo que o judiciário estaduais se pronuncie. Nós temos a ação direta de inconstitucionalidade aqui, onde o Estado do Maranhão apresentou uma reclamação ao Supremo, o Supremo avocou dizendo que suspendeu a ação direta de inconstitucionalidade em face da Constituição Estadual, que tinha aspectos diferentes da Emenda Constitucional 103, que trouxe a reforma da Previdência, e o Judiciário se comportando de forma bem sintonizada com essa política. Essa é a preocupação que a gente tem, a quem recorrer. Aí, assim, voltando aí, outro ponto seria, o principal ponto seria a interrupção de contagem de tempo de serviço para efeitos diretamente para os servidores, para efeito de anuênio, que seria 1 ano e 7 meses, que não poderia ser contado para efeito de incorporação de anuênio ou quinquênio, e também a interrupção de 1 ano e 7 meses da contagem de tempo para efeito de licença-prêmio. E aí, licença-prêmio é até um absurdo, né? Que licença-prêmio não traz gasto nenhum para o ente público. Na verdade, a licença-prêmio você consegue e vai gozar a licença-prêmio. Evidentemente, só se ela não for gozada, e lá na aposentadoria o servidor pode demandar judicialmente. Ou seja, é totalmente desconectada do intuito, do suposto intuito da lei. Ou seja, a finalidade da lei seria o quê? Combater os efeitos da pandemia. E aí traz consigo um ataque direto aos servidores. Então, assim, tem os pontos principais. Não alteração de plano de cargos e salários, desde que haja, se houver possibilidade de aumento de despesa, não pode, está proibido. Evidentemente que todas essas limitações dessa lei, ela não pode ser aplicada de plano. Teria que vir a alteração do Estatuto do Servidor do Estado do Maranhão. Não dá por ato administrativo, qualquer ente público, imagine lá a Assembleia, por ato administrativo, aplicar essa lei. Não pode, porque vocês estão vinculados ao Estado do Maranhão, a ente público Estado do Maranhão, através de um estatuto, de uma lei. Essa lei de iniciativa lá do Executivo Federal não pode alterar a lei estadual. Há o quê? Há uma autonomia do ente público estadual dentro da sua competência constitucional, de elaborar suas leis. E essas leis, inclusive as leis que vinculam os servidores ao ente público. Então, não de plano, não há possibilidade de aplicação, até porque nós não temos no nosso sistema legal o quê? O regulamento autônomo, aquele que regula, imagine, regular uma lei federal com um ato administrativo aqui. Na verdade, o governador do Estado do Maranhão teria que enviar um projeto de lei, ou então cada órgão do Estado, dependendo da sua capacidade de iniciativa, poderia enviar um projeto de lei à Assembleia para que fosse alteradas as regras do Estatuto do Servidor Público em consonância com essa lei complementar 173. Seria isso. Então, assim, a priori, seria a contagem de tempo de serviço para anuênio, corporação de ano e para licença-prêmio. O restante seria luta política, porque geralmente o reajuste de servidor, mesmo a revisão geral do artigo 3710, é uma luta mais política, porque o judiciário tem se comportado no sentido de negar esses pleitos, embora eles estejam previstos na Constituição. Então, até o Cacau fez uma bela exposição, até parabenizá-lo, e assim, um panorama, e esse panorama é exatamente real, e pior, sintonizando tudo, o judiciário, o legislativo, todo sintonizado, pelo menos de forma hegemônica, com essas proposições aí que realmente está atacando todos os direitos dos trabalhadores e dos servidores públicos de todo o Brasil. Aliás, direito de todos os brasileiros e aquele anseio da gente ser uma nação independente e vigorosa. Então, são esses aspectos, e aí eu posso especificamente depois tratar de alguma questão aí que ficou para trás. Obrigada, doutor Pedro. Boa noite
Luzenice, boa noite, Iradson. O pessoal aqui do CG Salem está nos acompanhando. Cacau, o que mais assim, você acha que a gente deve ser um ponto de preocupação com a lei, né? Levando em conta todo esse contexto político da lei? A sua explanação inicial ela já foi muito completa, mas há uma dúvida nos servidores aqui, é justamente sobre o que mais, assim, o que mais eles devem temer e o que mais deve ser esperado combater para que os servidores eles não venham a ser ainda mais prejudicados, né? Aqui na Assembleia já é uma situação complicada, porque estávamos esperando um concurso público, já estamos esperando um concurso público há um ano, e aí vem uma lei que proíbe concurso público. Temos um número alto de cargos vagos, né, de cargos que não estão sendo ocupados por servidores efetivos, que continuarão não sendo ocupados. E aí vínhamos numa luta sobre nossos planos de cargos e salários, e agora a administração tem a desculpa perfeita, né, para não seguir adiante. Então, as preocupações vêm apenas aumentando. Então, o que mais, assim, pode ser... O que mais é um alvo, deveria ser um alvo de preocupação, levando em conta todo o contexto político da lei. Então, dando seguimento, né, ao raciocínio e respondendo a sua pergunta, Natália. Veja bem, em que pese a gente ter visto nas últimas semanas uma série de escaramuças entre os poderes da República, entre órgãos, Polícia Federal, enfim, investigações que estão em curso e que de alguma maneira fragilizam a posição do governo Bolsonaro, nós estamos talvez diante de uma conjuntura em que poucas vezes houve um consenso com ideias tão conservadoras. Quando eu falo consenso, eu estou falando do Congresso Nacional e da Presidência da República, principalmente, Poder Executivo e Poder Legislativo. Mas poucas vezes a gente viu um consenso tão grande em torno de algumas pautas tão conservadoras e particularmente essa questão que envolve a visão do Estado, né? Eu não vou ter tempo, evidentemente, aqui de desenvolver um raciocínio muito longo, mas nós tivemos vários ciclos de reformas no Estado brasileiro e nem todas elas foram reformas regressivas ou contra-reformas, como a gente tem chamado essas últimas que estão acontecendo. Houve momentos em que houve uma expansão da atuação estatal, com responsabilidade, amparando áreas sociais ou garantindo investimento público, que depois tinha o seu retorno, né, através de tributos, de taxas, de impostos, de contribuições. Enfim, a gente teve uma intervenção mais ativa do Estado em várias áreas. E, particularmente, a Constituição de 88, fruto de toda a luta pela redemocratização do país, a luta contra a ditadura militar, no caso dos servidores públicos, né, vocês não tinham sequer direito de ter sindicato, então só alcançaram isso em 1988, fruto de tudo isso, a gente conseguiu inscrever, né, uma série de questões, conseguimos alcançar na Constituição, na legislação infralegal, enfim, conseguimos alcançar uma série de direitos que construíram um certo arcabouço de proteção social no Brasil. Então, se você pegar a Seguridade Social, uma legislação avançada, na educação, uma série de medidas importantes, mas isso logo começou a ser desconstruído. Por quê? O Brasil, meio que nessa década de 80, né, quando isso foi conquistado, já estava na contramão do consenso econômico que se construiu no mundo, o chamado neoliberalismo, né, que era da retirada do Estado das áreas mais importantes, em particular da economia, liberando isso para a iniciativa privada e a redução do Estado do seu papel a determinadas áreas. A segurança, a justiça, aquilo que o Estado de fato não pode estar presente. Então, no Brasil, nós ainda tivemos esse processo que alcançou, digamos assim, uma parte dos servidores públicos que estão na ativa e que talvez seja a última geração a gozar desses benefícios. Agora, eu penso que vai se abrir na sociedade um debate, e acho que particularmente pelo desastre que está sendo a intervenção do governo nessa pandemia, sobre o papel dos serviços públicos. Eu te trago um exemplo internacional, né? Na Espanha, há coisa de 4, 5 anos atrás, houve um processo de privatização dos serviços públicos, de abertura da saúde para organizações sociais, como tem aqui no Brasil, né? E que teve que ser revisto agora, porque o Estado teve que entrar com força na pandemia para oferecer equipamentos públicos, oferecer leito, oferecer atendimento, coisa que a iniciativa privada não ia garantir.
né? O Brasil segue na contramão disso. Não foi editada nenhuma lei, por exemplo, que fizesse uma fila única para se utilizar nesse momento os leitos, né, para as pessoas que precisam de uma UTI. Então você continua tendo cidadãos de duas classes, né? Aquele que só tem o serviço público e aquele que tem a saúde privada. Você continua tendo isso. E eu acredito que esse tema, vocês servidores públicos em particular, né, e nós que defendemos um Estado democrático, defendemos o acesso das pessoas aos seus direitos fundamentais, nós vamos ter que comprar essa briga e vamos ter que fazer o debate. Por quê? O que eles querem ao final das contas? Muito rapidamente. No caso dos servidores, eles querem uma diminuição drástica dessa força de trabalho que nós temos hoje. Eu já dei aqui os dados que 26% terão condições de se aposentar até 2022, e para isso, o que a reforma administrativa que está sendo gestada, ela pensa, o que ela propõe? Ela propõe fim da estabilidade do servidor, introduzir mecanismos de demissão por atuação insatisfatória bem mais pesados, ampliar os contratos regidos pela CLT, que hoje já está, digamos, bastante precarizada, inclusive, não é a CLT da década de 40, né? É a CLT do século XXI. As formas de ingresso flexíveis, como terceirização e contratação temporária, redução do vencimento inicial dos concursados, estabelecendo um teto, falam aí em R$5 mil como salário máximo de ingresso no setor público, ampliar estágio probatório, enxugamento do quadro de carreiras, atrelar a remuneração ao mérito, à capacitação e ao desempenho, ou seja, reduzir a parcela fixa e estimular a parcela variável dos vencimentos dos servidores, exigência de comprovação prévia em concurso público, alteração de jornada de trabalho, avaliação de desempenho mais severa, discricionária, e o fim da estabilidade para servidor público filiado a partido político. Chega a ser uma coisa para rir, né? Você tolher a liberdade de alguém se filiar a alguma organização política, que é um direito que está na Constituição e não caberia se discutir em hipótese alguma. Então, esse é o escopo geral do que está se pensando em termos de uma reforma administrativa no Brasil. Bom, eu acho que, contraditoriamente, após essa pandemia, eu acho que nós vamos ter muito argumento para enfrentar esse debate. Nós vamos ter muito argumento, porque a condução desastrosa que o governo federal está dando está gerando essa situação, dessas milhares de mortes, desses milhões de pessoas que estão acometidas pela doença, essa insegurança, está inclusive retardando a possibilidade de uma volta à normalidade, e nesse sentido, um serviço público ativo, fortalecido, ele está se demonstrando necessário. As pessoas estão vendo o papel do SUS, as pessoas estão vendo o papel de políticas focadas, né, de ajuda emergencial imediata. Então, o papel do Estado, ele está se revelando importante nesse momento. Então, eu penso que, apesar de toda a dificuldade momentânea, nós temos condição de comprar um debate na sociedade. E essa é a condição para a gente ganhar essa batalha. Porque, infelizmente, o que aconteceu foi que nós conseguimos segurar a reforma da Previdência por um tempo, enquanto houve massa crítica, as pessoas estavam entendendo que o que estava por trás da reforma da Previdência não era o equilíbrio das contas do Estado, mas era reduzir direitos. O problema foi que, a partir de um determinado momento, a gente não tinha mais essa maioria na sociedade. E o governo conseguiu passar a reforma, se não totalmente da maneira que ele queria, mas uma reforma muito pesada, tá? Então, eu penso que esse é o momento. Nós não podemos achar que é o fim do mundo, embora seja uma situação muito grave, e nós vamos ter que ter capacidade de dialogar com a população. O servidor público não pode ficar intimidado, o servidor público não pode ficar acuado, né? Porque não tem nenhum sentido discutir privilégio de servidor público, a não ser determinados segmentos e determinadas camadas, que não é o servidor público de carreira, né? Os colegas que estão na Assembleia Legislativa aí do Maranhão prestando seu trabalho, que estariam incluídos nessa situação. E justamente por isso, nós vamos ter que fazer um trabalho de convencimento e não podemos pensar só na mobilização das bases sindicais dos servidores. É um trabalho de convencimento e de debate na sociedade com a população. E eu acredito que, contrariamente, a população está vendo isso. E que nós poderíamos estar numa situação menos desconfortável se não tivéssemos tido tanto desinvestimento, retirada de recursos, como a gente teve, por exemplo, no SUS neste período, né? Então, penso que passa por aí uma ação nossa. Não acho que seja fácil, não estou aqui achando que é um caminho de rosas, né? Mas não vejo eu não vejo outra maneira, que é um problema civilizatório, na verdade, que está em discussão, né? Imaginar que uma pandemia como essa iria matar tanta gente, e a gente está chegando nessa situação aqui no Brasil, de ostentar os piores indicadores do mundo, e no marco ainda do crescimento disso. Então, eu penso que esse ataque ao serviço público, orquestrado, dirigido, feito nesse momento, ele, na verdade, tem outros interesses por trás.
as privatizações, né, a ocupação e o aparelhamento do Estado, né, enfim, são questões mais profundas, mas que vão ser utilizadas nesse momento, um momento mais difícil para nós, mas nós vamos poder retomar, vamos poder fazer esse debate e acredito, inclusive, reverter alguns ataques que, porventura, a gente venha a sofrer, como é o caso dessa lei complementar. Oi, gente, desculpa. Doutor Pedro, qual o caminho, juridicamente falando, que o senhor acha que a gente deve tomar para barrar esses ataques? E depois eu queria também levantar uma questão para o doutor Pedro, tá, Natália, se for possível? Sim, com certeza. Tudo bem. Assim, o caminho, na verdade, tem que aguardar, esperar a aplicação dessa... Eu tenho aquela preocupação de tudo ser levado ao Supremo diretamente por inconstitucional e tudo. Eu acho que seria bom a gente sedimentar a briga por baixo mesmo. Na primeira instância, concretamente, quando for aplicado alguma regra dessa restritiva, a gente enfrentar. Na verdade, com relação a essas limitações, exceto reajuste, alteração de plano, que aí o embate é mais político do que jurídico, mas essas outras questões de utilização de tempo para anuênio, utilização de tempo para licença-prêmio, essas questões eu acho que podem ser enfrentadas no dia a dia quando for, e nós podemos, eu acredito que teremos chances inclusive de vencer, apesar desse afinamento aí que eu comentei do judiciário com essas medidas, porque são muito absurdas. Ou seja, imagine uma lei que tinha finalidade totalmente diversa de limitação de direitos. Evidentemente que não vai aumentar gasto. Imagine, daqui até 2021, sem concurso público, limitação total. Imagine como vai ficar o serviço público daqui até lá. E também a limitação direta de direitos garantidos nas leis estaduais e municipais vai ser difícil. Eu não acredito que os governos estaduais e os municípios, mais à frente, vão topar essa briga de alterar seus estatutos todos. Eu acho difícil, mas se vier essa alteração, nós teremos que enfrentar politicamente. Enquanto não vier essa alteração, dá para se enfrentar juridicamente, a partir do momento que qualquer órgão aplicar diretamente essa lei, dá para se discutir a impossibilidade de aplicação direta da lei, até porque tem inconstitucionalidades formais nisso, e, do ponto de vista de inconstitucionalidade material, há o quê? Há um rompimento desse princípio da razoabilidade, que o Supremo já entendeu que há necessidade de uma razoabilidade com relação à lei que limita direitos. Então, assim, para que ela venha, ela tem que ser razoável, não num contexto de pandemia e num contexto de troca. Toma lá da cá. Eu vou ajudar os entes públicos, a União vai ajudar os entes públicos no enfrentamento da pandemia, em contrapartida, vocês vão suprimir direitos dos servidores. Ou seja, essa lei é exatamente nesse contexto, e um contexto até meio que imoral do ponto de vista ético. Imagine numa situação de fragilidade de todo mundo, vem essa lei suprimindo direitos e que, evidentemente, os servidores não podem ser eleitos como bodes expiatórios. Ou seja, claro que tem servidores que têm um padrão remuneratório razoável, mas a grande maioria dos servidores não tem esse padrão remuneratório razoável e também não são privilegiados. Ou seja, nós temos que... Esse enfrentamento político, eu acho que ele é mais, hoje, importante do que o enfrentamento jurídico. Claro que nós vamos para o enfrentamento jurídico, eu acho que tem que estar sintonizada essa questão política com esse enfrentamento jurídico. Mas temos chance. Eu sou daquela tese de não questionar ainda, levar tudo para o Supremo. Eu acho que a gente vai sedimentando e buscando decisões de primeira instância e segunda instância, até que a matéria chegue ao Supremo de forma mais debatida.
o Supremo está muito... essa questão da Previdência, botou debaixo do braço as ações diretas em funcionário, não julga e não deixa os estados, os tribunais de justiça estaduais julgarem. Porque a todo momento, quando surge uma decisão, essa decisão é levada ao Supremo, e aí hoje é o ministro Barroso, e a decisão tem sido, quase todas as decisões que eu conheço, dizendo o seguinte: olha, a matéria está sendo debatida no Supremo, vai ser centralizada aqui. Embora tenha aspectos bem interessantes, por exemplo, lá na emenda 103, não necessariamente o ente público deve aplicar aquele escalonamento. E se ele aplicar, ele pode estabelecer um percentual de contribuição previdenciária menor, por exemplo, 14%. Nós temos Rio de Janeiro, que estabeleceu 14%, outros estados que estabeleceram 14%, e não estão descumprindo a determinação da emenda 103. Mas, e aí a gente levantou esse aspecto, ou seja, não há uma demonstração, por exemplo, da Previdência, voltando à Previdência, uma demonstração atuarial, não há uma correspondência entre majoração da contribuição e uma contrapartida com benefício, e mesmo assim, argumentando questões e alterações que não estavam compatíveis com as constituições estaduais, mesmo assim o Supremo tem centralizado essas questões lá. Então, eu entendo que vamos esperar a aplicação dessas regras e, na minha concepção, enfrentá-las desde baixo, desde a base. Tá? Essa é a questão. E aí a gente esperar, nós vamos ter limitação de utilização de licença-prêmio, vamos ter limitação de utilização de tempo de serviço, claro, só para anuênio e para promoção, a lei, graças a Deus, pelo menos nessa questão foram sensatos, dizendo que promoções e progressões, elas não podem ser limitadas pela lei, porque além de tempo, há uma avaliação do servidor, então a utilização de tempo nesse período desses 17 meses para efeito de promoção e progressão, essas estão ressalvadas pela própria lei. Inclusive, tem até um parecer até do Ministério da Economia nesse sentido. Então, minha opinião é que a gente deve aguardar as coisas acontecerem concretamente e pagar para ver também se os governadores vão ter coragem de aplicar essas regras e prefeitos, etc., gestores, essas regras da Lei Complementar 173. Perfeito, Pedro. Cacau, pode fazer essa pergunta para o doutor Pedro. Assim, o doutor Pedro acabou abordando ao final, que é essa questão que envolve as progressões, né? E que não estão sendo tratadas da mesma maneira que o anuênio e licença-prêmio. Eu queria fazer um comentário em cima disso, que é o seguinte: é muito importante a gente entender o pensamento, aquilo que é possível, né? O pensamento político desse governo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Os sindicatos, até bem pouco tempo, em geral, eles vinham se enfrentando com a imposição de trabalho remoto, home office, né, trabalho em domicílio, e muitos sindicatos vinham se batendo contra essa iniciativa. Eu acompanho mais de perto, por exemplo, o pessoal do Poder Judiciário, que eu presto alguns trabalhos, né, para os colegas do Poder Judiciário, sindicatos dessa área, e vinha crescendo muito, né, o trabalho em casa, imposto pelos tribunais, e os sindicatos vinham se enfrentando com isso. Aí vejam vocês, vem uma situação como essa da pandemia, em que a alternativa que sobra é o trabalho em casa, é o trabalho remoto. Né? O que os tribunais estão fazendo agora? Eles já estão consultando os servidores para saber se desejam permanecer em casa. Ou seja, ele quer tornar permanente algo que era transitório. Né? Vamos pegar o caso do problema das progressões. O que o governo faz? Aquela progressão que seria automática, vou chamar de progressão aquele reajuste que seria automático, né? Através do anuênio, do tempo de serviço da pessoa, ele corta. Mas permite que aquela progressão que seria por uma avaliação de desempenho, que é algo que a gente briga bastante nos sindicatos também, porque nós temos muitos processos, né, de avaliação que acabam não sendo justos, acaba tendo problemas, então os sindicatos acabam tendo que se interferir nessa questão. Aí ele falou, não, mas sobrou a possibilidade aqui da progressão, né, pela avaliação de desempenho. Então ele joga para nós a defesa disso. Então, assim, uma análise que eu ao estudar, né, a lei complementar me chamou a atenção, que
que o governo não perde a sua estratégia, né? Esse é um dos elementos que, na discussão da reforma administrativa, ele tem se batido. Então, nós estamos vivendo uma situação em que a tendência, a digitalização dos processos, né, ela está crescendo no serviço público, e isso está sendo feito em algumas áreas de maneira muito atabalhoada. Se você pegar o caso do INSS, por exemplo, essa fila que se formou de pessoas, né, para conseguir, para solicitar um benefício, uma pensão, uma aposentadoria, um auxílio-doença, isso tem a ver com essa digitalização, a retirada dos técnicos de dentro das agências do INSS. E só sobrou aquele app, né? O computador, o celular, que a pessoa entra, dá as informações, ela mesmo fotografa, manda o documento, aí recebe lá um protocolo com um prazo para ela guardar. Então, esse processo de digitalização, então, é uma estratégia de avançar muito com isso no serviço público. E o segundo elemento é o home office, é o trabalho em casa, é o trabalho em domicílio, né? Que passa a ser também um elemento para você economizar custos e também tirar aquele caráter coletivo do trabalho, o fato da gente estar junto, a solidariedade, e que facilita, inclusive, ao sindicato a sua ação. Então, eu queria chamar a atenção para esse tema, já um pouco comentando a observação que já foi contemplada pelo doutor Pedro na fala dele. Se você me permite, se eu tenho tempo, eu queria só passar para as pessoas que estão nos assistindo uma quantificação financeira do que é a discussão da reforma administrativa que está sendo feita no Brasil. Porque muitas vezes a gente olha só para a nossa repartição, né, para a nossa categoria profissional, e não consegue enxergar de conjunto o que está se fazendo. Só para vocês terem uma ideia. Esses são valores que foram extraídos desse documento do Banco Mundial de 2019, e para cada medida sugerida, você tem um valor que poderia se economizar. Então, por exemplo, se limitar os salários de ingresso de novos servidores públicos, só no setor federal, a R$5 mil, o cálculo que é feito é que até 2030 isso pode gerar uma economia de 104 bilhões de reais. Se reduzir a jornada e os salários dos atuais servidores, conforme propõe a PEC emergencial, em 2 anos seria possível economizar 50 bilhões de reais. A redução com essas novas contratações, ela pode chegar a 52 bilhões e meio. Congelamento salarial por 3 anos. O cálculo estimado é que até 2030 isso geraria uma economia de 188 bilhões de reais. Fim da progressão horizontal das carreiras. Olha aí, nesse mesmo período, né, se por 3 anos você não dá a progressão e pagar só a reposição da inflação, até 2030 isso daria uma economia de 233 bilhões de reais. Então, essa montanha de dinheiro, e aí é importante que as pessoas que estão aqui nos assistindo entendam, isso se somado dá uma economia superior à economia que dizem vai ser feita com a reforma da Previdência. E a reforma da Previdência foi muito mais drástica, foi muito mais dura, porque ela afetou um contingente de pessoas muito maior, ela afetou a regra para quem já está no serviço, na iniciativa privada, aumentou a contribuição para quem está no serviço público, criou limitações enormes, porque a regra de transição ela não é satisfatória para quem for entrar no mercado de trabalho agora, ou seja, afetou muito mais gente para uma economia de 850 bilhões de reais, segundo o governo em 10 anos. Então, essas medidas administrativas que estão sendo propostas, se elas vierem a se efetivar, elas atingem um público muito menor de servidores públicos, um contingente de pessoas muito menor e garante uma economia do mesmo porte, de aproximadamente 1 trilhão, já que o Guedes gosta tanto de falar de trilhão, né? De aproximadamente 1 trilhão. Então, eu queria chamar a atenção das pessoas que estão nos assistindo para que elas entendam por que isso é tão estratégico na política do governo. Porque o governo só pensa nisso, só fala em reduzir direito de trabalhador e direito de servidor público. Por quê? Essa economia brutal de recursos, ela vai acabar sendo canalizada para o setor privado, de diversas formas. No caso da Previdência, pelas formas de complementação de aposentadoria que as pessoas vão ter que buscar no mercado, né? No caso da reforma administrativa, se essas medidas forem se efetivando, é dinheiro público que deixa de movimentar a economia, né? Que deixa de cumprir um papel fomentador e que, digamos, abre espaço para que o setor privado ocupe isso de alguma maneira. Então, queria chamar a atenção de vocês, porque não é uma... Quando o governo fala essas coisas, ele acredita nisso e está imbuído
de fazer essas mudanças, porque ele acha que esse é o caminho. É abrir as portas do país, entregar tudo para a iniciativa privada, reduzir o Estado a um papel cada vez mais residual, e isso significa, evidentemente, diminuir a força de trabalho, diminuir a quantidade de servidores públicos que estão empregados, né, que estão contratados aí nas 3 esferas de governo, e também, de outra forma possível, são esses ataques, muitos deles inconstitucionais. Aqui reduz salário, reduz jornada, etc. Então, eu queria chamar a atenção para isso, porque é um plano pesado, muito grande, e que só não está sendo implementado com a velocidade que eles querem, porque nós tivemos a eclosão da pandemia. Mas eles não perderam a estratégia. E aí aproveitam de uma situação como essa e chantagearam o Congresso Nacional, os governadores, os prefeitos. O governo segurou o tanto que foi necessário, enquanto não embutiu o congelamento salarial. Porque essa não era a posição do Congresso. O Congresso não tinha posição favorável a isso. O governo obrigou a construção de um consenso, entre aspas, com os governadores, com os prefeitos, para impor essa medida e impor essa agenda, porque os estados, de fato, estão passando por dificuldade, porque a economia caiu, está desaquecida, a arrecadação vai cair, isso é mais ou menos inevitável. Então, eu queria chamar a atenção para esse aspecto, entendeu? Essa estratégia do governo e, ao mirar no serviço público, o tamanho da reforma que eles pretendem fazer. Não é uma coisa pequena, só que atinge um público mais determinado, e por isso vai ser tão importante a campanha que eles vão fazer, no sentido de buscar atacar o serviço público, atacar o servidor, dizer que tem privilégio, ou seja, essas coisas que a gente já assiste no dia a dia, mas isso vai ter uma dimensão muito maior, porque é essa a bola da vez. Eles não estão falando, por exemplo, em atacar lucro de banco, não estão falando, por exemplo, em taxar grandes fortunas, que seria uma possibilidade, ou seja, uma reforma tributária no Brasil, em que rico paga imposto e não pobre, eles não estão falando dessas coisas. Né? Não estão falando em atacar, por exemplo, as pessoas que devem à Previdência, ou seja, seriam todas formas do Estado recuperar, além, evidentemente, do crescimento econômico, que o papel do Estado como indutor, ele é muito importante para que isso possa ser alcançado. Nada disso eles estão falando. Então, a escolha dos servidores não é uma escolha aleatória, é uma mudança no padrão de organização do serviço público no Brasil, a desconstrução do regime jurídico que a gente herdou da Constituição de 88, e é dessa maneira que nós temos que encarar, com essa profundidade. Nós não podemos ser superficiais nesse momento, porque eles não estão sendo. Eles estão assessorados, eles estão, digamos assim, tendo por trás deles organismos internacionais que têm esse interesse e que estão propondo isso, porque esse é o papel que eles querem relegar ao Brasil na divisão internacional aí do trabalho, entendeu? Um país realmente subalterno, um país que não tem soberania, um país que não consegue garantir uma qualidade de vida à sua população, que passa em grande medida por um serviço público de qualidade. Porque o serviço público, ele é essencial principalmente para quem é mais pobre. Quem precisa do serviço público é principalmente a camada mais pobre da população. Doutor Pedro voltou, então eu encerro por aqui. Que eu vi que ele não estava na tela, eu segui um pouquinho aqui na explanação, né, para que a gente possa voltar a bola aí para a Natália. A gente está alcançando, né, 1 hora de live, já estamos encerrando, na verdade. Vamos partir para nossas considerações finais. Tem algo mais, doutor Pedro, que o senhor queira acrescentar? Não estou ouvindo. Estou ouvindo. Eu não estou ouvindo bem. Está travando, congelando. Cacau, tem alguma mais coisa que queira falar só para encerrar o assunto? Acho que o doutor Pedro está tentando falar e está tendo uma pequena falha, né? Nathaniel, ainda é uma receita. Eu acho que o Cacau foi muito feliz aí em fazer esse panorama aí, apresentar esse panorama, e estou encerrando. Eu acho que aí a luta política e a organização dos trabalhadores para enfrentar esse cenário. Eu acho que há uma necessidade urgente aí de reorganização dos trabalhadores e não sei, não tem como
A internet está um pouco... Doutor Pedro, não estou lhe ouvindo. Seu microfone saiu. Obrigado aí pela paciência de nos ouvir. E parabéns, viu, Cacau, pela explanação. Parabéns, viu, Natália? Através da Natália, ao Cid Sala, por essa iniciativa. Doutor Pedro, sou eu que agradeço. Iniciativa de discutir, de pensando estratégias, é o caminho, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, em nome do sindicato, pela participação. Foi um diálogo muito rico, tanto com o senhor como com o Cacau. Eu acho que é um tema que se desdobra em muitas coisas, né? Se vermos direitinho, esse é um momento em que tanto o setor público como o setor privado, ele vem sofrendo ataques diretos nos direitos trabalhistas. Ok. Então, muito obrigado. Obrigada, doutor Pedro. Cacau, muito obrigada também, tá, pela tua participação. O debate foi enriquecedor. Só um minutinho para agradecer, Natália. Só passei a bola para o doutor Pedro, que eu vi que ele continuava falando. Estava falhando, né? Não, agradecer a você, aos colegas aí do Sinsalem pelo convite. Já tive a oportunidade de estar com vocês aí no último congresso, né? Então, a satisfação poder voltar e revê-la e conversar com os colegas. Obrigado ao doutor Pedro que dividiu a bancada. Queria chamar a atenção, por fim, só para mais um aspecto aí, para vocês trabalharem isso aí na gestão aí do sindicato, nas ações de vocês. Esses valores que foram definidos de auxílio financeiro, eles estão divididos em 4 parcelas. Então, trabalhando com a lógica do doutor Pedro, de que nós temos que aguardar que os estados, os municípios e os órgãos, como a Assembleia, por exemplo, venham ou não a tomar medidas no sentido de implementar o que está na lei complementar, eu queria chamar a atenção para esse prazo aí de 4 meses. São 4 parcelas, né, que o auxílio está dividido. E eu não descarto que nesse meio tempo a gente tem aí uma briga jurídica para interpretar alguns dispositivos da lei, bem como a gente venha a sofrer pressão da parte do governo federal sobre os governos estaduais, municipais, sobre os órgãos legislativos, no caso de vocês, né, e outros, no sentido de pressionar por uma interpretação mais ampliada, né, do que está na lei. Então, acho que a hipótese levantada pelo doutor Pedro é boa, ou seja, a aplicação não é automática, mas como nós temos esses 4 meses, e quem está com a caneta na mão, quem vai liberar o dinheiro é o governo federal, eu não descartaria que haja essa pressão, e a gente tem que estar atento a isso, tá? Então, essa é a última questão que eu queria deixar, agradecer mais uma vez, uma satisfação enorme, um grande abraço a todos os meus colegas aí, uma boa noite a todos e todas. Boa noite, Cacau, sou eu que agradeço. Agradeço pela participação, o debate realmente ele foi muito enriquecedor. Agradeço também a todo mundo que assistiu a gente, né, acompanhou a gente aqui. E a gente fica por aqui. Muito obrigada, tá bom?